Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui com a parte 3, construindo a hípica paulista no Minecraft. E no vídeo de hoje, nós vamos começar a construir as primeiras baias. As baias que eu não tenho certeza se são de proprietário, mas eu vou dizer como baia de proprietário, que são as baias onde ficam os cavalos mais importantes. Então eu acredito que seja a área de proprietários. E é a maior parte das baias que tem na hípica. Então hoje nós vamos começar a mexer um pouco com os cavalos e realmente fazer as baias aqui. Bom, eu tô começando a fazer ali a parte que tem um arco. Na verdade, as baias da Paulista são os 7 pavilhões de baia principais, onde a gente tem baias de todos os lados e no meio, bem no centro, entre as baias, a gente tem uma passagem ali que é um arco. E esse arco era o que eu tava tentando fazer. As primeiras baias, essa primeira baia especificamente, eu não sei o que tem dentro desse espaço aí onde tem esse arco. Mas eu fiz o arco porque ele tem lá. Talvez numa próxima oportunidade, quando eu for pra lá de novo, eu observe o que tem ali dentro pra tentar colocar. Bom, a partir dali, depois que eu fiz a primeira parte do arco, eu tava começando a fazer aquele esquema de paredes, onde a parte de dentro é uma cor e a parte de fora é outra, porque as baias lá da Paulista, a parte de dentro é verde e branca, e a parte de fora é meio que um cimento, uma cor meio cimentada, meio cinza, branca. Então eu tava utilizando o diorito para fazer a parte de fora das baias e lã verde para fazer a parte de dentro. Então eu comecei a demarcar. Eu não sei exatamente quantas baias tem, mas eu fiz de um tamanho meio que proporcional. Eu não queria que ficasse tão grande e nem tão pequeno comparado às outras construções. Então eu fiz 5 baias para cada lado. E fui organizando mais ou menos a arquitetura delas como eu imagino que elas sejam por dentro. Eu peguei uma foto de uma baia por dentro e vi que na parte do fundo da baia ela não tem telhado. Ela é uma parte mais aberta, que nem eu tô deixando aí. Então ela é meio que nesse esquema que vocês estão vendo. Ela tem metade tem parede e a outra metade não tem. Eu acabei deixando ela assim. E por fim, né, tô organizando um pouco mais a parte da frente das baias, fazendo ali o telhado, onde que eu vou medir as portas. E muitas coisas nesse vídeo vocês vão ver que eu vou quebrar e vou organizar de novo, porque eu tô meio que tentando adaptar ao jogo também e ao que eu tenho disponível pra mim pelas fotos. Bom, chegamos à próxima parte chata, o telhado. O telhado das pistas dessa primeira baia, nesse arco especificamente, ele tem uma cobertura que liga de um pavilhão pro outro. Nas outras baias isso não vai acontecer, é só o telhado da própria baia mesmo e não tem esse toldo que vai passar ali. Mas nessa primeira parte tem, então eu tava tentando organizar. Mas primeiro de tudo, eu tava vendo como é que eu ia fazer esse telhado. Porque ele é um telhado que se interliga e ele tem que ligar tanto nesse pavilhão como no próximo e também se ligar entre o telhado que vai por cima das próprias baias. Então tava bem complicado ali de organizar como é que eu ia fazer esse telhado, mas no final das contas vocês vão ver que deu certo. Certo, depois de feito todo o telhado, eu comecei a mexer um pouco na parte interna das baias. Eu aumentei só mais um pouco o muro para não ficar tão baixo, mas mesmo assim ele ainda vai ficar com essa divisão que vocês estão vendo, metade parede, metade sem parede, porque pela foto que eu tenho as baias são assim mesmo. E depois comecei a fechar a parte da entrada das baias. Normalmente quando eu faço baias no Minecraft eu deixo sempre com dois blocos de espaço da entrada. Mas como eu tinha feito 6 de largura nas baias, eu achei que a porta de 3 ficaria melhor. Então eu fiz todas as baias com uma entrada de 3 e coloquei esses alçapões aí para simular as portas. Por quê? As portas lá da Paulista não são como na minha hípica, que é só uma gradezinha ou uma corrente. Elas são umas portas mesmo. Então eu coloquei isso daí para simular. Mais pra frente eu vou modificar essa forma que eu fiz as portas, porque eu não gostei de como elas ficaram assim. Eu vou utilizar o alçapão ainda, mas eu vou mudar a forma como eu usei eles. Enfim, além das portas, eles têm uma corrente no meio, então eu tava tentando ver o que se adaptava melhor para ficar ali parecendo uma corrente, uma cerca, mas que não ficasse estranho.
E colocando também um pouco de iluminação, né? Porque as baias não podem ficar escuras desse jeito. Então eu precisava colocar iluminação dentro das baias para não ficar nada muito escuro. E como sempre, eu com a minha chatice, tem que ficar bem no centro, bem no meio certinho. Então eu estava procurando o centro da baia para colocar as luminárias, as iluminações no teto, alinhadas com o centro da baia. Mais alguns ajustes básicos na parte da parede, na parte interna. Eu mexi bastante nessas partes. Tem muita coisa, como eu falei nesse vídeo, que eu vou fazer e depois vou mudar e vou fazer de novo, porque eu realmente estou testando e estou vendo como é que fica melhor. Bom, e a partir dali eu comecei a fazer a parte interna, né, do chão das baias agora, colocando feno no chão. E como vocês podem ver, eu mudei já os alçapões. Eu mudei a forma como eu tinha feito as portas, como vocês podem ver aí. Eu achei que essa porta de 1 ficava muito estranho, então eu comecei a quebrar e fazer uma porta de 2. Eu quebrei e fui fazendo uma porta certinha para elas. No começo... E depois já comecei a demarcar um pouquinho também as próximas baias que seriam na frente. Como eu falei, a Paulista tem 7 pavilhões de baias principais. E essas baias principais são todas desse mesmo estilo. Então eu já comecei a demarcar onde é que iam ficar as próximas. Como eu falei, do primeiro pavilhão para o segundo, ele tem esse teto aí que vocês estão vendo, essa cobertura. Porém, essa cobertura não se repete nos demais. Então é só na primeira parte que eu fiz essa cobertura aí entre uma baia e outra. Mas basicamente o design das baias são desse jeito que vocês estão vendo. É esse túnel no meio, não sei se eu posso chamar isso de túnel, mas é esse túnelzinho no meio e as baias nos cantos. Bom... Todos os padrões de baias vão ser exatamente desse jeito que vocês estão vendo. E depois que eu já tinha feito mais ou menos a estrutura dos primeiros pavilhões, eu estava organizando os últimos detalhes, já tinha quebrado o chão, porque o chão ali é de paralelepípedo. Eu não tenho um bloco que pareça paralelepípedo, o mais próximo que eu consegui encontrar foi esse bloco aí. Lembrando que eu estou usando uma textura diferente, não é a textura do Minecraft. Então o bloco que eu encontrei para fazer o piso que combinou mais com a foto foi esse, que se eu não me engano seria um minério de diamante no bloco original. Eu estou utilizando ele para fazer a parte do piso, porque todas essas baias são recobertas com paralelepípedo, então eu tive que tirar todo o chão e colocar toda essa parte dentro das baias, no espaço entre as baias. Certo, depois que eu já tinha recoberto todo o chão, entre as baias a gente tem alguns postes onde os cavalos ficam amarrados para secar depois que eles tomam banho. Então eu coloquei esses postes aí e aproveitei para utilizar. Eu não sei qual é o nome dessa lanterna, lanterna acho que é do The End, mas eu não sei dizer para vocês exatamente qual é o nome do material. Mas eu aproveitei para utilizar ela porque elas eram pretas, nessa textura elas são pretas. E os postes lá também são pretos e é uma forma de deixar tudo mais iluminado. Então eu acho que essa foi a melhor forma de encontrar para fazer os postes e ainda assim continuar iluminando o lugar. E como sempre, os tapetinhos que ficam em volta para os cavalos ficarem ali secando, né? Tem sempre um tapetinho no chão para escorrer água. Então eu comecei a demarcar os tapetes usando o carpete cinza. Como eu falei, são 7 pavilhões de baia, então eu já demarquei mais ou menos o espaço que eu iria fazer essas baias. Eu já tinha feito 2, então faltavam 5, então eu precisava demarcar mais 5 lugares ali onde iam ficar as baias. As baias têm 13 blocos de largura e 14 blocos de espaço, que é onde fica esse chão aí. Então são 14 de chão, 13 de baia. E por último, na verdade não por último, que a gente ainda vai fazer mais algumas coisas, eu coloquei os cavalos, os primeiros cavalos nas baias. Como eu falei pra vocês, algumas coisas vão ficar faltando, alguns detalhes vão ficar faltando porque eu não conheço 100% do lugar. Eu coloquei os cavalos nas baias, mas obviamente não são exatamente os cavalos que tem na Paulista e eu não vou pôr nome nesses cavalos porque eu não sei quais são os cavalos que tem lá. Então eu fui colocando os cavalos dentro das baias, aleatoriamente o cavalo que spawnava eu deixava ali
E esses cavalos vão ficar aí só basicamente para simular mesmo, não são os cavalos específicos das baias. Então vai ficar só como enfeite. E ali eu tava fazendo as últimas decorações nas outras baias que faltavam. O lugarzinho de água, o coxo de água e o coxo de ração de feno, enfim. Depois eu continuei construindo os próximos, eu construí mais 3 nesse dia. Eram 7, então eu tinha feito 5 e faltava mais 2 que eu fiz no dia seguinte. Mas basicamente são tudo do mesmo jeito. Como eu falei pra vocês, eu utilizei aquela técnica de ir pro survival, fazer a pá com eficiência 5 e durabilidade 3, que quebra muito mais rápido o chão do que se eu fosse quebrar tudo no criativo. Normalmente as pessoas quebram as coisas no criativo e eu não, eu volto pro survival e uso os materiais porque fica muito mais rápido. Bom, e entre esses túneis que a gente tem, tem também uns armários ali no meio deles. Então eu tava fazendo nessa parte exatamente aqueles armários que ficam no meio do corredor entre as baias. Eu não sei aonde é que ficam os quartos de celas entre as baias. Então eu meio que vou fazer de conta que esses armários aí são onde eles guardam os equipamentos dos cavalos. Mas eu não sei o que eles guardam ali dentro. Então eu vou usar aquele espaço ali que sobrou, aquela ideia que eu tive, como se fosse aí o lugar onde eles guardam os equipamentos dos cavalos. Bom, depois eu mostrei aí pra vocês como é que ficaram todos os pavilhões de baia. No momento em que eu tava gravando essa parte, já tinham se passado também mais um dia, eu tava no dia seguinte. O que faltava era só colocar os cavalos dentro. E conforme eu ia passando, claro, eu ia achando alguns defeitinhos e arrumando aqui e ali, ajeitando. Mas pra vocês verem, os 7 pavilhões de baia, todos exatamente iguais, do jeito que eles deveriam ser. E esse último pavilhão, a gente tem só uma parte das baias. Eu fiz só meio que a metade, porque eu não sabia exatamente como é que seria aquele finalzinho, o que teria naquele final. Então só de um lado eu fiz a parede e coloquei os cavalos, os últimos cavalos que faltavam colocar dentro das baias. E ao mesmo tempo em que eu vou demarcando o terreno, que eu vou fazendo as construções, eu também já vou trazendo o muro que faz parte, né, que divide tanto a parte de dentro quanto a parte de fora do lugar. Então conforme eu vou fazendo as construções, eu vou trazendo o muro junto. E bom, ficou esse espaço todo aí, que esse espaço ele realmente existe lá. A gente tem um espaço a partir das baias, aonde tem o lugar onde os cavalos tomam banho, aonde ficam também alguns caminhões, tem ali alguns portões, alguns caminhões para desembarque dos animais que chegam para competição. Então esse espaço ele realmente fica ali. E aí depois eu fiz uma pequena decoração. Eu separei ali as baias da parte onde tem a pista de adestramento, fiz um portão, coloquei um pouco de decoração. Essa decoração eu meio que baseei num dos meus vídeos de quando eu fui competir lá, que os meus cavalos da minha hípica ficaram nessa parte. Então tem um lugar onde tem árvore, outro lugar que é vazio, como vocês estão vendo essa parte. Algumas partes tem terreninho com árvore. Aí nesses pontos que eu tô circulando, que eu tô mostrando, é onde fica os cavalos para tomar banho. Então tem portão, tem um lugarzinho aí para os cavalos ficarem amarrados. E foi basicamente a decoração que eu fiz ali naquela parte. Basicamente o que a gente fez nesse vídeo hoje foi isso. E aos poucos a gente vai ajustando conforme for a necessidade aí das construções. Bom pessoal, mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo a todos e até um próximo vídeo. Tchauzinho!